Quando terminei o meu curso de mestrado em teologia no Seminário do Sul, quis fazer um trabalho sobre pregação, que era a minha área, e eu então fiz um trabalho de pregação e tomei como pano de fundo a vida e o ministério de pregação. Era muito longo, pelo menos um ano deles, do Dr. João Filson Sorém. Interessante que ao longo desse estudo, eu então constatei o que outros haviam dito, que todos os anos, no primeiro domingo do ano, o Dr. João Filson Sorém pregava sobre esse texto de Êxodo, capítulo 14, principalmente o verso 15. Eu fiquei imaginando o que é que ele dizia ou diria de coisas novas para aquela igreja, num ano, no outro, e durante todos os seus 50 anos, com exceção de 2 que ele serviu como capelão na guerra, ele fez isso durante então 48 anos, só teve 2 que ele não fez porque estava servindo a pátria voluntariamente como capelão na guerra. Eu não vou ser tão longo e também não serão 48 pregações, mas eu quero pregar algumas mensagens nesta passagem da palavra, e começaremos hoje pela manhã, e domingo agora à noite, e domingo que vem também pela manhã. E eu quero que nós pensemos nesse texto, na abrangência dele, no que envolvia todo esse processo dessa ordem de Deus dada àquele povo, que é dada a nós. E eu então estou intitulando estas mensagens como a série Avancemos na direção da vitória total de Deus. Há um alvo de Deus para nós, há um lugar de chegada, há algo que Deus quer que nós realizemos nesta vida, neste tempo, nesta ocasião, nessa situação em que nós estamos vivendo. Deus não nos levou para o céu porque Ele tem algo para que eu cumpra, para que a minha família cumpra, para que você cumpra, a sua família cumpra, a nossa igreja cumpra. Então, para esta manhã, quais as convicções que precisamos cultivar no processo de avançarmos na direção que Deus tem para nós, para que nós alcancemos o que Ele planejou para nós? Êxodo capítulo 14, de 1 a 15, eu só selecionei o verso 15, diz assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Vamos dizer juntos? Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Meus queridos, temos grandes desafios para superarmos ainda em 2021. O ano de 2021 ainda está pelo meio e, graças a Deus, já chegamos até a metade dele. E nós temos ainda outros 6 meses e neles nós queremos dar outros passos. Nós queremos seguir em direções que necessariamente para esse momento acabam se tornando novas e desafiadoras para nós. Queremos seguir em frente, mas já estamos pensando, sonhando como vai ser o ano de 2022, como nós iremos realmente viver o outro ano e que ele seja abençoador para todos nós. Como vocês viram aqui as fotos, provavelmente aqueles que identificaram alguém nestas fotos, algum familiar, um conhecido, um pastor, um líder, um amigo, sabe da verdade, não é isso, minha irmã? Sabe da verdade, irmã Maria das Graças, que o processo da caminhada desta igreja foram de muitas vitórias, mas também de muitas lutas. Alguns momentos difíceis, desafiadores, mas sempre Deus abençoando a igreja. E eu quero crer que nós poderíamos agora parar e ficar celebrando, lembrando das histórias, lembrando das conquistas, lembrando das realizações e nos acomodar, mas o Evangelho não nos chama para a acomodação. O Evangelho nos chama para avançarmos, darmos os passos na direção certa, na dinâmica de alcançar o que Deus planejou para nós. Então, ainda que a gente diga, com um dos que tem muito tempo de igreja aqui, Ebenezer, né, Ebenezer? E
a Bíblia diz que, traduzindo Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ainda que a gente diga isso, nós temos que olhar para Jeremias 29:11. Eu tenho planos para vocês, planos de abençoar vocês, planos de paz para vocês, planos de fazê-los prosperar. Ou seja, a ordem de Deus é clara: diga ao meu povo que sigam adiante, que avancem, que não parem, mas marchem, independente do que esteja à frente. Então eu quero que você pense comigo em pelo menos 3 convicções que você e eu precisamos ter no processo de avançarmos na direção do que Deus tem para nós. Quais as convicções? Porque, meus queridos, o que faz a gente parar ou seguir é o que a gente crê. As nossas crenças ou nos ajudam a avançar ou nos impedem de avançar, nos ajudam a prosseguir ou nos paralisam na vida. E eu quero crer que estas convicções nos ajudam, nos motivam, nos empurram para frente para o que Deus tem para a gente. Primeira convicção: quando Deus dá uma ordem, é melhor obedecer. Esta é uma convicção que eu tenho. Quando você tem claramente o entendimento de que foi Deus que mandou, de que a palavra que você ouviu foi de Deus, de que a ordem que você recebeu não foi de um homem qualquer, não foi de uma outra pessoa, mas foi coisa de Deus, obedeça, porque é muito bom obedecer. Deus honra quando nós ouvimos a sua voz e lhe obedecemos. Diz a Bíblia em Êxodo 14, versos de 1 a 3, disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que, eu sublinhei, mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. E a Bíblia diz: o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Meus queridos, o meu Deus, o Deus da igreja, Ele quer guiar a igreja que é dele. E Ele não aceita dividir a liderança dele comigo, nem com você e nem com mais ninguém. Ou Ele dirige ou Ele não dirige. E nesse momento a ordem era uma ordem assim complicada. E aí eu fico imaginando Moisés olhando para aquela ordem, olhando para a geografia, porque os pontos foram definidos claramente. Você vai fazer ali, perto daquele lugar, perto do outro. Só que Moisés começa a imaginar: para onde eu vou com esse povo depois, se eu estou diante do mar? Mas Moisés não questiona a ordem de Deus. Moisés não faz perguntas naquele momento. Ele sabia que foi Deus que lhe mandou fazer o que ele tinha que fazer. Mude agora a direção, acampe-se naquele lugar. Ou seja, Moisés podia querer ter o controle daquele povo, o controle da história, o controle de tudo, mas ele abre mão de controlar, e ele reconhece que o controle, a liderança pertence a Deus. Mude o rumo do acampamento. Não havia lógica para que o acampamento fosse mudado, não havia lógica para que eles fossem naquela direção, não havia lógica humana que eles pudessem justificar que iriam acampar com todo aquele povo diante do mar. Não tinha lógica. Mas é impressionante que a lógica era receber uma ordem de Deus, obedecer a ordem de Deus. E é impressionante que quando Deus nos dá uma ordem, se fazemos o que Ele nos dá como ordem, Ele honra a sua palavra conosco, Ele vai conosco, Ele nos dá vitórias. Amém, meus queridos? Então a consolidação da vitória implica necessariamente em uma sensibilidade à orientação e à liderança que vem de Deus. Se mudanças precisam ser feitas, gravem isso, que elas sejam feitas debaixo das ordens de Deus. Amém, meus queridos? Então nós não podemos nem devemos viver seguindo os nossos corações, os nossos pensamentos, mas a gente precisa estar sensível, sintonizado com a bênção de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus, e nisto está a nossa vitória. Segunda convicção:
creia que Deus tem tudo em perfeito controle. É mais fácil falar esta frase do que a gente acreditar. A gente olha para o mundo que a gente está vivendo, a gente começa a perceber a igreja que foi colocada para dentro de casa, espalhadas, as pessoas deixaram de ter aqueles relacionamentos mais calorosos, e de repente, a gente no meio disso tudo vê tantas lutas, mortes, doenças, gente hospitalizada, muitos sentimentos de perda, e a gente dizer assim, não, eu creio que Deus está no controle, Deus tem tudo no perfeito controle. Parece uma contradição, mas essa é a verdade. Meus queridos, a Bíblia diz, olha bem o que a Bíblia diz, então endurecerei o coração do faraó. Agora não é mais comigo, agora é com Deus. Veja, o coração do rei estava nas mãos de Deus, e aparentemente aquele povo iria sofrer uma derrota histórica, o povo de Deus iria ser massacrado, humanamente aquele povo seria extinguido da face da terra, humanamente, porque Deus, além de mandar que eles se acampassem num lugar que não tinha para onde ir, Deus agora diz, eu vou endurecer o coração do rei, e ele vai perseguir os meus filhos. A gente não entende muito esse negócio, né? Eles vão agora ser perseguidos, e a Bíblia diz, todavia, olha bem, o todavia é importante, hein? Eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E a Bíblia diz, e assim fizeram os israelitas. Meus queridos, mesmo na possibilidade de adversidades, não fiquemos assustados, amedrontados, não desanimemos, Deus tem tudo nas suas mãos. Quantos creem? Levante a sua mão. Glória a Deus. Deus tem tudo nas suas mãos. Ele tem a minha vida, da minha família, a sua vida, da sua família, a vida desta igreja, o passado da igreja, o presente da igreja e, sobretudo, o futuro desta igreja já está resolvido nos céus. A nós nos cabe nos encontrarmos lá na frente com a vontade de Deus, para que ela então seja plenamente realizada. Meus queridos, no caso dos filhos de Deus, não há acidente de percurso. Se nós estamos realmente andando com Deus, se nós estamos em intimidade com Deus, se nós estamos realmente num relacionamento íntimo com Deus, não há acidente de percurso. Não há acidente de percurso. Deus está conduzindo, Deus está dirigindo. E a gente pergunta a Deus, por que tudo isso tinha que acontecer? Isso é uma coisa de Deus. Ele não tem que nos explicar nada. Ele não tem que nos revelar nada, a nós nos cabe crer em Deus, obedecer a Deus e saber que Ele nunca foi surpreendido por nada. Gravem isso também, porque o mundo foi surpreendido com a pandemia, Deus não. Eu fui surpreendido com essa pandemia, mas Deus não. Os economistas foram surpreendidos com a pandemia, mas eu não, e provavelmente alguns lá da China também não foram surpreendidos com a pandemia, mas Deus já sabia tudo isso que está acontecendo, porque um dia poderemos ficar com o Senhor conversando, e se estaremos no céu por longos dias, e a gente não vai ter como contar os dias, porque serão infindáveis, então nós vamos compreender tudo, vamos conversar com Deus. Senhor, me dê uma explicação, agora eu preciso entender o que é que o Senhor fez. Provavelmente lá na frente nós nem vamos mais precisar fazer essas perguntas, porque elas já estarão sendo respondidas para nós, e nós as entenderemos. Efésios 3,11 diz que tudo está de acordo com o seu eterno propósito, que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 1,11 diz que nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito. Deus endurece o coração do rei. A única coisa que Moisés não gostaria de viver era uma situação dessa. Imagina, você sai com um povo escravo, e você sai debaixo de um jugo tão pesado quanto a mão de Faraó,
E de repente, ao invés de Deus fazer com que Faraó morresse, porque ele podia dizer assim: Deus, mata esse homem. Ele podia dizer: olha, nós não podemos passar mais por isso, foram 400 anos de sofrimento, o Senhor vai ainda colocar sobre nós mais um. Não, Deus endurece o coração de Faraó e diz a palavra para que através de toda a perseguição o seu nome fosse glorificado, e vejam bem, e o povo fosse abençoado como nunca nenhum povo desta terra foi abençoado e vitorioso como aquele povo. Amém, meus queridos? Eu não entendo o agir de Deus, porque eu não sou Deus. E quem disse que eu tenho que entender? Você não entende o agir de Deus, e quem disse que você tem que entender? Mas uma coisa é certa: Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Você pode dizer essa frase comigo? Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Você crê mesmo nessa verdade? Glória a Deus por isso. Terceira e última convicção: se algo está ruim, acho que faltou só esta frase aí, não é? Esta palavra algo, se algo está ruim, se alguma coisa está ruim, é sinal que o final ainda não chegou. Essa é uma compreensão que nós temos tido do agir de Deus. Se a gente está percebendo que as coisas ainda não estão exatamente como nós gostaríamos que estivessem, é porque o fim ainda não chegou. Deus está trabalhando, o reino de Deus está sendo plantado no coração das pessoas. Os processos estão acontecendo. Uma hora Deus vai enviar o seu Filho que vai voltar a este mundo. Os mortos vão ressuscitar, é verdade. Os que estiverem vivos vão ser transformados e vão se encontrar com Deus. Mas enquanto não chega o fim, a gente pode ter uma impressão de que as coisas não estão dando certo. Êxodo 14, versos 5 e 6 diz assim: contaram ao rei do Egito, que chega lá nos ouvidos do rei, alguém foi lá e disse: olha, nós estamos sabendo disso e disso. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido, mas foi ele que autorizou. Só que agora ele estava passando por uma crise ali, alguma coisa mexeu com as suas emoções, com os seus pensamentos. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos, nossa mão de obra barata? Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Algumas vezes as lutas e as dificuldades vêm sobre nós. Eu não estou dizendo que sempre, porém algumas vezes as lutas e as dificuldades só vêm sobre nós para confirmar aos olhos de todos que é coisa de Deus na nossa vida e que Deus quer nos dar algo muito maior. Isso foi na história do povo de Israel. Por isso que a Bíblia diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor ou do nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Certamente que para uns de nós mais e para outros menos, a situação nem sempre tem sido fácil, não é verdade? Nem sempre tem sido fácil. Eu vou usar uma expressão, já que o mar está se movendo aí: segura a onda um pouquinho, né? Vamos segurar a onda. Está difícil? Segura a onda. Foque em Deus, renove a sua esperança em Deus, a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus. Está ruim, mas ainda não é o fim, nós não chegamos no fim. Nós estamos no processo, e enquanto isso não vamos perder a fé, nem a esperança, nem a alegria. Vamos viver o melhor de Deus, o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a companhia de Deus. E uma hora a gente vai chegar lá na frente. É mais ou menos assim: não deixemos que as circunstâncias, as situações determinem o quanto vamos crer em Deus.
A gente está falando de história, já cantávamos no passado que não devemos deixar as circunstâncias, não deixe as circunstâncias governarem, ditarem, dizerem para você o que você tem que ser, como é que você tem que crer, mas vá na palavra, mergulhe nela, olhe para o que Deus já tem feito, relembre os feitos de Deus na sua vida. Abacuque 3, 17 e 19 é um convite a que nós reflitamos, que ainda que as coisas não estejam acontecendo como eu gostaria que acontecessem, ainda que não estejam coloridas como eu gostaria que estivessem coloridas, ainda que haja lutas, ainda que haja choro muitas vezes, mantenha a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em Deus. Amém, meus irmãos? Eu estou na expectativa de trazer aqui na igreja, e vai ser um dia de muita festa, com certeza, o meu irmão Luiz Caldas, a irmã Elizabeth Caldas, o seu filho Alan, todos foram minhas ovelhas, e também o Eric. Tirando o Alan, que é médico, que já teve Covid por 3 vezes, ele trabalha em UTI de segunda a sextas-feiras. O que Deus fez na vida dessa família foi algo assim indescritível. Ele teve Covid 3 vezes, como médico não chegou a ter gravidade, mas o pai foi entubado, a mãe chegou a ter morte encefálica, e ele já estava no dia seguinte combinando com seus colegas médicos como é que seria escrito o motivo do óbito. Ele não queria que fosse Covid, porque ela já tinha vencido o Covid, mas ele constatou na quarta-feira à noite a morte encefálica da sua mãe, confirmou-a na quinta-feira por volta de 8 e pouca da manhã, e quando foi 9 e pouca da manhã, depois de chorar sobre a sua mãe e pedir a Deus que Deus fizesse um milagre, ela ressuscitou, voltou a viver. Glória a Deus por isso, irmãos. Por que Deus faz? Eu não sei. Por que uns têm sido curados e outros não? Também não sei. Mas a verdade é que ainda não chegamos no final. Vamos ler esse texto de Abacuque, renovando a nossa fé, tirando os olhos das circunstâncias e pondo onde a gente nunca deve tirar os olhos da gente, em Deus. Diga comigo: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Esse verso fala profundamente para você essa manhã. Será que a minha situação e a sua são piores do que a que estava este povo e esse profeta? Eu acho que não. A gente vê o estacionamento, os nossos carros estão aí, nossa vida está seguindo, mas no caso do profeta não havia uvas nas videiras, ele dependia das uvas, não havia safra de azeitonas, como é que ele vai vender, comprar, negociar, viver? Não havia alimento nas lavouras, não havia ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos. A situação era pior do que o que a gente tem vivido, com certeza. Todavia eu me alegrarei, me exultarei no meu Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. A gente precisa de rotina. Eu sou uma pessoa que precisa de rotina, mas a rotina e o cansaço muitas vezes não nos deixam ver o que é que Deus está fazendo fora do cansaço e fora da rotina. O que temos vivido como igreja é algo maravilhoso, e que nos deixa crer que o que viveremos é algo sobrenatural e maravilhoso de Deus. Não podemos deixar que o que os olhos da gente veem aqui impeçam a gente de enxergar lá longe. Por isso que a gente precisa enxergar em perspectiva,
para que a gente não tenha a alegria espiritual roubada e a nossa confiança em Deus destruída. Eu brinquei aqui com o pessoal do louvor, que estavam aí treinando no instrumental e tal, eu disse, eu vou usar uma frase de Mark Twain, que diz o seguinte: tire sua mente para dançar, certamente ela ficará mais leve. De vez em quando a gente tem que sair do movimento, a gente tem que fazer um movimento diferente, e quando a gente sai do movimento e começa a olhar em volta da gente, Deus começa a tratar com a gente, e a gente começa a ver coisas que a gente não estava enxergando. Deus não parou de agir, amém, meus queridos? Eu quero que você avalie algumas coisas na sua vida nessa hora. Deus quer nos abençoar como igreja, e eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida. Deus quer abençoar a minha família e a sua família, a minha vida e a sua vida, eu creio nisso. E aí, essas convicções precisam fazer parte da nossa vida, a gente não pode negociar isso. Eu quero relembrá-las para você. Primeiro, sensibilidade ao que Deus está falando, as orientações de Deus. O que é que Deus está falando agora? O que é que Deus está me falando? O que é que Deus está te falando? Qual é a vontade de Deus? Para onde Deus está mandando você? Claro que só se ouve a vontade de Deus se está em intimidade com Deus, você tem que estar em sintonia. Lembra quando você precisava procurar? Isso é do meu tempo, a turma mais jovem nem imagina mais isso, né? Você tinha que procurar a sintonia no dial do rádio, né? E se botasse em ondas curtas, ondas médias, tinha um negócio assim, não tinha? Quem é que lembra disso aí? O pessoal da minha idade lembra, né? Complicado. Se você não ajustasse direitinho ali a sintonia, meu amigo, era uma chieira só. Você não ouvia nada. De vez em quando, a gente tem que botar no lugar certo, no dial. Não é Deus que se ajusta a mim e a você, sou eu e você que nos ajustamos a Deus. Sensibilidade. Confiança de que Deus tem tudo em perfeito controle. Perspectiva em fé. Olhar não só para em volta de você, para longe. Porque se algo ainda está ruim, é porque o fim ainda não chegou. O que é que você precisa hoje colocar diante de Deus num clamor, para que então você refaça estas realidades na sua vida e não perca estas convicções? A nossa igreja precisa avançar, porque Deus tem planos para nós, e a gente precisa avançar sem abrir mão dessas convicções. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero que você ore a Deus, e você mesmo converse com Deus. O que é que você tem de resposta ao que Deus falou? Deus lhe chama a rever a sua sensibilidade, a sua visão em perspectiva, a sua convicção de que Ele não perdeu o controle. Pastor, olha, essa palavra foi para mim hoje, profundamente. Eu quero que o senhor ore por mim, especificamente. Enquanto estamos com os olhos fechados, cabeça inclinada, você vai ficar em pé no seu lugar, só isso que você vai fazer, mais nada. Esse pastor foi para mim, só isso. Fique em pé, Deus abençoe, lá no seu lugar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Não é uma questão de mais ou menos, cada um de nós sabe quando Deus trata com a gente de uma maneira mais pessoal. Aí você pode responder: Senhor, eu quero ir na direção que o Senhor tem para mim, eu quero alcançar tudo de bom que o Senhor tem para a minha vida. Mais alguém precisa ficar em pé para esse momento de oração? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém lá no seu lugar? Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Eu já estou em pé porque Deus me falou muito pela
palavra que Ele me deu. Ó Deus, primeiramente eu quero pedir que o Senhor nos ajude como igreja a estarmos sintonizados com o Senhor para te ouvirmos, a começar por mim, pastor da igreja, pela diretoria, pelos ministros. Nós queremos estar sintonizados com a tua voz, com o teu querer. Nós queremos, ó Deus, viver na fé de que tudo está no controle do Senhor todos os dias, e não no nosso, e nunca precisa estar no nosso se está no do Senhor. E nós queremos enxergar onde o Senhor está enxergando. Nos dê os olhos do Senhor, os olhos cheios de fé. Mas também eu quero te pedir pelos meus irmãos e minhas irmãs, aqui no templo, talvez em suas casas, ou outros ao longo desta semana. Pai, em nome de Jesus, renove a fé, renove, Senhor, a alegria, a paz, renove, Senhor, a convicção, a segurança, Senhor, de que somos filhos amados do Senhor, e o Senhor tem o melhor para nós. Muito obrigado por esta linda manhã, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém.